tudo bem com vocês? É bom estarmos aqui para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus, né? Deus é muito bom nos dando mais essa oportunidade de aprendermos, cada vez mais crescendo, né? Igual uma criança, eu acho que eu já usei até aqui esse exemplo. Criança nasce ali, não sabe falar, não sabe andar, não sabe comer, né? Não tem dente, muitas vezes não tem nem cabelo, mas ela é perfeita e ela aí vai se aperfeiçoando, vai sentando, engatinhando, andando, começa a nascer os dentes, os cabelinhos e vai cada vez mais crescendo e aprendendo e a desenvolvendo. E nós não paramos de aprender. Ainda mais quando se trata da palavra de Deus, nós não podemos estagnar. Nós temos que estar sempre aprendendo da palavra de Deus e colocando em prática, porque de nada vale aprender se a gente não usar isso, né? Se nós não usarmos isso para a nossa vida diária, né? Para o nosso crescimento espiritual, para honrar, para agradar o nosso Deus, o nosso Criador. E o último estudo que nós tivemos, nós aprendemos sobre o santuário aqui na terra. Deus chegou para Moisés e falou assim: olha, Moisés, eu quero que você faça um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. E essa semana eu vi uma ilustração que foi muito bonita. Deus criou o homem e todo dia Deus ia ali no jardim do Éden, diz a palavra de Deus lá em Gênesis. No final da tarde, Deus ia ali interagir, conversar, conviver com os seus filhos. Aí veio o pecado, Adão e Eva caíram em pecado, né? Aí Deus pegou e criou o santuário, falou para Moisés: olha, Moisés, vê o modelo aqui, ó, faz igual, faz um igual para que eu possa habitar no meio de vocês. E aí foi uma forma que Deus achou de habitar ali. Deus vinha todo dia, o tempo todo dia não, né? Era todos os dias, em forma de uma nuvem, também se manifestava ali no santuário para estar no meio do seu povo. Depois disso, mandou seu filho, Jesus, Deus também, para vir aqui a essa terra, para conviver aqui. Quando Jesus subiu, veio Deus, Espírito Santo, para habitar em nós. E Ele promete vir nos buscar para vivermos com Ele eternamente. Então, uma coisa que Deus sempre fez questão de estar conosco. E foi por isso que Ele falou para Moisés: Moisés, presta atenção, faz o santuário de acordo com o modelo que eu vou te mostrar. Presta atenção em cada detalhe. Deus foi ali orientando Moisés. E no santuário nós sabemos que existia duas partes, o pátio, na verdade três, né? O pátio e o santuário em si, que era o lugar santo e o lugar santíssimo. Ali no pátio, no lugar santo, o sacerdote agia, trabalhava todos os dias ali com os pecadores que vinham trazer suas ofertas como perdão pelos seus pecados. E no lugar santíssimo ele entrava apenas uma vez no ano, que era no dia da expiação. E ali não mais o sacerdote, mas aí sim o sumo sacerdote, que ele oferecia sacrifício pelos seus próprios pecados antes de entrar no lugar santíssimo. Porque ali ele não podia de maneira alguma entrar com pecado, ele tinha que ter se arrependido dos seus próprios pecados para então ir oferecer sacrifício pelo pecado do povo. E assim era que era. E hoje nós vamos ver, né, sobre o santuário celestial. Será que existe um santuário no céu? Que santuário é aquele que Deus mostrou para Moisés e falou: olha, copia, faz igual. Deus mostrou um para Moisés. Qual é o original, vamos dizer assim? Porque o da terra aqui que Moisés construiu era uma cópia. Qual é esse original? Tá bom? Nós vamos ver provas dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, sempre, sempre dentro da Bíblia, vocês sabem disso. Nós não usamos outro tipo de argumento, outro tipo de literatura. Peço que vocês, por favor, confiram cada passagem. Se não der para me acompanhar, vai ter a descrição de toda a passagem, todas as passagens aqui no vídeo, na descrição do vídeo. Por favor, confiram, estudem, para que vocês possam aprender, né? Nós, porque eu também estou aprendendo cada vez mais o que é melhor, qual é a vontade do nosso Deus. Mas vamos começar nosso estudo, que eu já falei demais, não é mesmo? Vamos orar antes de começar?
Santo e eterno Deus, louvado seja, Senhor, o teu santo, eterno e bondoso nome, meu Pai. Muito obrigado, Pai, pelo seu cuidado, pela sua proteção. Obrigado porque quando Jesus subiu aos céus, ele mandou o Espírito Santo de Deus para habitar em nós, para nos guiar, para nos mostrar qual é a tua vontade, Senhor. Te peço agora, em nome de Jesus, que teu Santo Espírito esteja comigo e também com cada pessoa que for assistir esse vídeo em qualquer momento, Senhor. Nos ajude, nos dê forças, nos dê sabedoria, discernimento para fazer a tua vontade. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Ok. A primeira passagem que nós vamos ler está em Apocalipse 4, verso 5. Tá bom? São algumas passagens, apenas algumas passagens, que nos mostram, tá? Que existe um santuário no céu, ok? Então, Apocalipse 4, 5 diz assim, ó. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Vocês lembram que no primeiro compartimento existia o candelabro com 7 lâmpadas ou 7 tochas acesas? Lembra disso? Que ele ficava de frente para a mesa dos pães da preposição? Então, João aqui, depois que quase 100 anos que Jesus havia morrido, eu tenho dúvida agora com relação a essa data, mas eu vou conferir e vou falar para vocês direitinho. Mas João estava preso lá em Patmos, na ilha de Patmos, e ele teve a visão e ele viu. Jesus já tinha morrido, já tinha subido aos céus quando ele teve essa visão, tá bom? E aí, o que acontece? Ele tá vendo que tinha também lá o castiçal, as 7 lâmpadas, as 7 tochas. Cada Bíblia pode trazer uma linguagem diferenciada, mas se referindo à mesma coisa. Vamos ver mais um item? Apocalipse 8, 3. Apocalipse 8, verso 3. E diz assim, ó. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo às orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, o que João está vendo aqui? Um altar de ouro. E que mais? Um incensário. Lembra que o sacerdote entrava com o incensário, queimando incenso ali, e o altar que ficava ali de frente com a Arca da Aliança, que era separado pelo véu? Então, o altar ele ficava aqui, na primeira parte, no lugar santo, e a Arca da Aliança no lugar santíssimo. Mas um ficava de frente para o outro, e o que separava era a cortina. João também viu esse altar. Vamos ver mais alguma coisa em Apocalipse 11, 19. 11, 19, diz assim, ó. Abriu-se então o santuário. Olha, João agora está vendo o santuário. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Agora João também está vendo a Arca da Aliança. Lembra? A Arca da Aliança, eu acabei de falar, ela ficava depois do véu, ali dentro da Arca da Aliança, que tinha a vara de Arão, os pães, o maná que caía do céu. Quando o povo estava lá no deserto, caiu o maná do céu, ali tinha um vaso contendo o maná, e tinha a tábua dos 10 mandamentos dentro da Arca da Aliança. Então, João também está vendo aqui a Arca da Aliança lá no céu. Percebe o santuário montado aqui? Percebe? Vamos ver mais uma passagem, João, Apocalipse mesmo, 15, 5. 15, verso 5. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Percebe? Existe um santuário no céu. Aquele santuário que Deus mostrou para Moisés, falou, olha Moisés, presta atenção, faz tudo igual o que eu estou te mandando. Faz tudo igual, copia o original. Esse original é o santuário que está lá no céu.
João viu esse santuário lá no céu, com todas as peças do santuário, e nós acabamos de ler, ó, abriu-se então o santuário de Deus. Olha que coisa mais linda. Então nós vimos lá que tem as lâmpadas, né? Ou as tochas, ou os candelabros, o altar do testemunho, o altar, a arca da aliança e o incensário. Tudo isso João viu lá. Como funciona então esse santuário no céu? Vamos ver em Hebreus 8, verso 2. Vamos para o livro de Hebreus 8, verso 2. Como ministro do santuário do verdadeiro, não do que era a cópia, tá? Do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Vamos ver, eu vou ler até o 5, tá bom? Opa, caiu aqui, me dá só um minutinho. Pronto, já peguei minha colinha aqui. Que o Senhor erigiu e não o homem. Minha colinha com as minhas passagens, porque senão eu não lembro. Vamos ler? Nós vamos ler então do 2 ao 5, tá bom? Como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem, ou seja, não Moisés, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também este sumo sacerdote tivesse que oferecer. Então, o sacerdote oferecia sacrifício pelos pecados dele mesmo. Ora, se ele estivesse na terra, estamos falando de Jesus, nesse mesmo sacerdote seria visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, ou seja, os levitas, trabalhavam só ali no santuário, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir os tabernáculos, pois diz ele, vê, faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, Jesus hoje ele ministra no santuário, que não é feita por mão de homens, que não é a cópia, mas sim ele é o verdadeiro, certo? E ele não precisa oferecer sacrifício por ele próprio, como os sacerdotes aqui ofereciam. Por quê? Porque nosso Salvador não tem pecado. E os homens, quando era sacerdote aqui, eles tinham que oferecer pelos seus pecados, para depois oferecer pelos das pessoas, os nossos, vamos colocar assim, tá? E aí, o nosso Senhor, nosso Salvador, está trabalhando hoje no santuário, no verdadeiro, lá no céu, tá bom? Tal como o sacerdote trabalhava aqui na terra, né? Fazendo o mesmo serviço. Quem é o sacerdote do santuário do céu? Quem é esse sacerdote do santuário do céu? Vamos ver então em Hebreus 4:14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou, olha que coisa mais linda, que penetrou os céus, conservemo-nos firmes a nossa confissão. Então, quem é que ministra? Jesus Cristo, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Ele entrou nos céus, no santuário dos céus, para fazer o serviço que o santuário, que o sacerdote fazia aqui na terra, ou o sumo sacerdote fazia aqui na terra. Lá no céu quem faz é Jesus que faz esse serviço, o próprio Jesus. Quem é então a vítima, já que Jesus é o sumo sacerdote ou o sacerdote? Quem é a vítima? Vamos ver? Hebreus 7:27. Hebreus 7:27. Que não tem necessidade. Olha, eu acabei de ler, né? 7:27, a última parte, mas eu vou ler o 27 todo. Que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro pelos próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas,
quando a si mesmo se ofereceu. Então, quem é o cordeiro nesse ritual do sacerdócio aqui, no ritual desse santuário? Quem é o cordeiro? Já que Jesus é o sacerdote e sumo sacerdote. E o cordeiro? O cordeiro é o próprio Jesus também em cada etapa, né? Desse cerimonial todo, porque ele a si mesmo se ofereceu uma vez por todas, uma vez por todas. Que coisa mais linda! O nosso Jesus é o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é mesmo? Onde entrou Jesus após a sua morte? O que ele foi fazer após a sua morte? Hebreus 8, 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos, presta atenção, tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então, o essencial de todas as coisas é que o nosso sumo sacerdote, quando subiu aos céus, ele entrou no santuário que Deus erigiu, que Deus fez, que Deus ergueu e não o homem. Então é isso que o nosso Senhor está fazendo hoje. Desde que ele subiu aos céus, depois da sua morte, depois que ressuscitou, ele foi aos céus e entrou no santuário erguido pelo próprio Deus. Para que Jesus entrou no santuário celestial? Eu já adiantei, mas vamos ver o que está na Bíblia, tá bom? Para que ele entrou lá? Vamos ver Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito, olha de novo, hein? Mostrando que Jesus entrou no santuário. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, o que Jesus está fazendo lá no santuário, no verdadeiro? Ele está comparecendo diante de Deus para interceder por mim e por você, pelos nossos pecados. É isso que Jesus está fazendo lá no céu hoje, comparecendo perante Deus para nos defender. É nosso advogado. Vamos ver mais uma passagem ainda? Hebreus ainda 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente o que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, qualquer pecador, qualquer, não importa o pecado que a pessoa tenha feito, se ele se achegar a Deus, se ele se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus, o que ele faz? Ele está lá para interceder por nós, pelos nossos pecados. É isso que o nosso Senhor Jesus está fazendo hoje lá nos céus, no santuário celestial, o verdadeiro santuário, intercedendo por mim e por você, intercedendo pelos nossos pecados. Que duas coisas Jesus faz quando confessamos os nossos pecados? Primeiro João 1:9. Jesus faz duas coisas quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Vamos ver? Olha só. Se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Jesus, ele nos perdoa, ele nos purifica de toda injustiça. Então, quando nós chegamos a ele com verdadeiro arrependimento, pedindo perdão pelos nossos pecados, nós temos um intercessor lá no céu para interceder e nos purificar dos nossos pecados. Jesus toma sobre si os nossos pecados e atribui a nós o seu passado limpo, imaculado, sem pecado. É isso que ele faz. Ele fala para Deus assim: Pai,
por esses daí eu morri, por esses pecados eu já paguei o preço. Quando nós nos arrependemos e chegamos a Ele pedindo perdão pelos nossos pecados. É isso que Jesus faz por nós. Isso é um trabalho de justificação. Mas vamos ver mais alguma coisa. O que mais faz Jesus? Vamos então para João 1:12. Diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Olha só, gente, nós temos que receber e crer no nome de Jesus, porque tem muita gente por aí que prega, uns falam que Jesus foi apenas um profeta, outros falam que Jesus não é Deus. Não é Deus, isso não é verdade. Tanto Ele é Deus que Ele é capaz de perdoar os nossos pecados. É o único que pode perdoar os nossos pecados. É o único intercessor entre nós e Deus Pai. É Jesus Cristo, nosso Senhor. Não existe nenhum outro homem, nem nada aqui em cima do céu, embaixo da terra, nada que pode perdoar os nossos pecados, que não seja Jesus, o nosso Senhor. E para perdoar pecado, Ele tem que ser Deus. Então, se alguém chegar para você e falar assim, olha, Jesus não é Deus, não acredite, porque isso não é palavra vinda pela boca do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que está induzindo essa pessoa a falar isso. Jesus, o nosso Salvador, Filho de Deus, é também Deus. É a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá bom? Toma muito cuidado. Se alguém vier falar para você, Ele não é Deus, se afaste. Não dê espaço. Não acredite, porque a palavra de Deus em nenhum momento fala que Jesus não é Deus. Tá bom? Só um Deus poderia perdoar pecados. Ok? Vamos continuar ainda? Vamos para Romanos 6, 14 e 18. Romanos 6, 14 a 18. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Olha, eu gostaria de parar aqui um minutinho, até antes de continuar essa leitura. Eu vou ler, depois eu falo. Vamos ler? E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? Sim, da graça? De modo algum. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servo para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Somos servos de Deus. Seja do pecado para a morte ou a obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E outra vez libertos do pecado, fostes feitos servo da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereceis agora vossos membros para servirem de justiça para a santificação. Eu quero parar um minutinho aqui apenas para dizer o seguinte: esses versos que nós lemos nos mostram que Jesus nos liberta dos nossos pecados. Mas eu vou aproveitar para fazer um comentário sobre o verso 15. Porque muitas pessoas falam, e eu já falei isso aqui, mas de repente eu posso estar falando para alguém que está assistindo o primeiro vídeo. Mas se for esse teu primeiro vídeo, eu te convido a voltar e assistir todos os outros que já passaram, tá bom? E as pessoas falam que nós estamos embaixo da lei. Ora, quem está embaixo da lei é quem está sujeito à lei. Uma pessoa que cometeu um crime, ele vai até o tribunal. Ele vai ser julgado de acordo à lei. Aí, se ele está inocente,
Ele vai ser condenado? Não, não vai. Por quê? Porque ele obedeceu à lei. Quem vai ser condenado é aquela pessoa que desobedeceu à lei. Da outra vez, eu usei como exemplo a lei de trânsito. O semáforo está vermelho. Se eu respeito o semáforo e não ultrapasso esse sinal, eu não vou ser condenada, porque eu obedeci à lei. Mas se o semáforo está vermelho e eu passo no semáforo, no sinal vermelho, o que eu vou sofrer? As consequências da lei, que é o quê? Uma multa. Então, está sob a lei aquele que desobedece à lei. Quem obedece à lei não está sob a lei, porque ele não vai receber as consequências ou o castigo da lei. Veja bem, todos nós somos salvos pela graça de Jesus. Isso é fato. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Jesus. Porém, nós somos julgados pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, pelos nossos atos. Entendeu? Somos salvos pela graça, mas o fato de ser salvo pela graça não me dá o direito de desobedecer à lei, não me dá o direito de matar, de roubar, de adorar outros ídolos. Não. A graça não me dá esse direito. Jesus não veio morrer para me dar liberdade para desrespeitar a sua lei. Não, de maneira alguma. Eu quero ler uma passagem com vocês. 1 João 3:4. 1 João 3:4. Aqui diz assim, ó. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Ora, se o pecado é a transgressão da lei e eu não preciso guardar a lei, então não tem pecado. Se não tem pecado, Jesus veio morrer por causa do que mesmo, gente? Não faz sentido, entende? O pecado é a transgressão da lei. Se eu posso pecar, se eu posso transgredir a lei porque sou salvo pela graça, então não tem pecado. E se não tem pecado, Jesus veio morrer por causa do quê? Percebe? O fato de Jesus ter morrido na cruz, de eu ser salvo pela graça, não me dá o direito de pecar. Ou seja, não me dá o direito de transgredir a lei. Não me dá. Porque eu sou salvo pela graça. Fato. Mas eu vou ser julgada pelas minhas atitudes, pelas minhas ações. Espero ter conseguido passar isso para vocês. Mas qualquer dúvida, pode mandar pergunta, pode deixar as perguntas no comentário, ou quem tem acesso ao meu WhatsApp me mandar pergunta, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, tá certo? Vamos ver, que convite nos é feito? Hebreus 4:16. Hebreus 4:16. Acheguemos-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro na ocasião oportuna. É um convite que nos é feito. Acheguemos-nos, nos aproximemos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Salvador, e acharmos graça e socorro em ocasião oportuna, ou seja, no momento que estivermos precisando, e precisamos sempre, porque nós somos pecadores, ok? Então, o apelo é nos entregarmos a Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que hoje intercede por nós lá nos céus, no santuário, feito por mãos não de homens, mas pelo verdadeiro, como nós lemos no livro de Hebreus, pelo verdadeiro feito pela mão de Deus. E peçamos, supliquemos socorro
perdão pelos nossos pecados, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus, ok? Espero que tenha sido esclarecedor, espero que vocês tenham entendido, e eu vou dar uma sugestão aqui para vocês. Leiam o livro de Hebreus. O livro de Hebreus ajuda muito a entender esse santuário que existe lá no céu, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que em cada momento que você perceber que cometeu um pecado, porque nós somos pessoas falhas mesmo, mas que nos acheguemos a Jesus com confiança, como nós acabamos de ler. E Ele está sempre pronto a nos perdoar, a nos dar uma nova chance, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te dê o seu Santo Espírito. Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que nós tivemos de estudar mais uma vez a Tua Palavra. É tão bom, Senhor, sabermos que existe um Deus aí no céu, pronto a nos defender, a nos perdoar. Obrigado, Senhor, porque esse Deus se fez carne, se fez homem, veio habitar entre nós, Ele é capaz de nos entender, porque Ele viveu aqui como nós vivemos. Obrigado, Senhor, por ter enviado seu Filho Jesus. Eu te louvo, eu te agradeço e te peço, derrama o seu Santo Espírito sobre cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo. Fiquem com Deus.